Olá, alunos e alunas do Colégio Estadual. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Química. Nossa aula de hoje é sobre ligação iônica. Os elementos, eles não se encontram de maneira isolada na natureza. Os únicos elementos que ficam sozinhos na natureza são os gases nobres. Todos os outros elementos, eles vão se encontrar ligados a outros elementos, formando moléculas e compostos mais variados que a gente encontra aqui na crosta terrestre. Quer saber mais como esses átomos se ligam? Bora lá na aula! Para fazer ligações químicas, os elementos eles vão transferir ou compartilhar elétrons. No caso da ligação iônica, ela vai acontecer com transferência de elétrons. Nós vamos ter um elemento que doa elétrons e outro elemento que recebe elétrons. O elemento que doa elétrons se torna um íon positivo. O elemento que recebe elétrons, ele se torna um íon negativo. Por acontecer formando íons, é que a ligação tem esse nome, ligação iônica, porque ela ocorre com a formação de íons. Então anotem o conceito no caderno. A ligação iônica ocorre com transferência de elétrons. Um elemento doa elétrons, se tornando um íon positivo, enquanto o outro elemento recebe elétrons, se tornando um íon negativo. Na ligação iônica, o elemento que doa elétrons será sempre um metal. E o elemento que recebe elétrons, ele será sempre um ametal. Então, a ligação iônica é um tipo de ligação que acontece entre um metal e um ametal. Então, anotem no caderno de vocês. A ligação iônica ocorre entre um metal que doa elétrons e um ametal que recebe elétrons. Então, quando se liga um metal com um ametal, se forma um composto iônico. Então, a gente pode até fazer uma brincadeira aí com o metal, né? A gente pode dizer que o nome é metal, mas o apelido é quero dar, porque ele sempre vai dar elétrons. Já o ametal é ele quem vai receber os elétrons. A intenção de transferir elétrons na ligação iônica é adquirir configuração de gás nobre. Ou seja, ao doar elétrons, o metal precisa atingir 8 elétrons na camada de valência. E ao receber elétrons, o ametal precisa atingir 8 elétrons na camada de valência. Então, os metais e ametais vão doar e receber elétrons, tentando adquirir a configuração do gás nobre, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Então, a ligação iônica, ela ocorre respeitando a regra do octeto. Então, anotem no caderno. A regra do octeto diz que elementos vão doar ou receber elétrons até atingir 8 elétrons na camada de valência. Quando um elemento possui 8 elétrons na camada de valência, ele está estável e não precisa mais fazer ligações. Vamos fazer então um exemplo para a gente ver a ligação química. Vamos pegar o sódio, que é um elemento que termina em 3s1. Então, a camada de valência é a 3s1 e ele possui um elétron de valência. Nós vamos ligar este elemento com outro elemento, o cloro, que termina em 3s2 e 3p5, que é a sua camada de valência. Ali ele possui 2 mais 5, 7 elétrons de valência. Nós vamos simbolizar, então, o sódio com um ponto rosa, que é um elétron na camada de valência, e o cloro com 7 pontos brancos, que indicam 7 elétrons na sua camada de valência. Durante a ligação química, o sódio, que é o metal, doa um elétron para o cloro. O cloro, que tinha 7, vai ficar com 8 elétrons, cumprindo a regra do octeto. O sódio doou o seu único elétron de valência, então a camada 3s1 não existe mais. Ele vai sobrar com a camada 2, onde tem 2 no S, 6 no P, 8 elétrons de valência. O cloro, por sua vez, quando ele recebe um elétron do sódio, ele também possui 8 elétrons de valência, satisfazendo a regra do octeto. Quando o sódio doa um elétron, ele vira o íon sódio mais, e o cloro, quando recebe esse elétron, ele vira o íon cloro menos. Como positivo e negativo se atraem, estes elementos se mantêm unidos por causa da força eletrostática e formam um composto iônico cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Nós podemos escrever a fórmula química do cloreto de sódio como NaCl.
Vamos pegar um segundo exemplo. Vamos fazer a ligação entre o elemento magnésio e o elemento oxigênio. O elemento magnésio possui a camada de valência 3, enquanto o elemento oxigênio possui a camada de valência 2s2, 2p4. Isso nos dá que o elemento magnésio vai ter 2 elétrons de valência, enquanto o elemento oxigênio vai ter 6 elétrons de valência. Nós temos aí, simbolizando duas bolinhas rosa, o elétron de valência do magnésio e simbolizando 6 bolinhas brancas, os elétrons de valência do oxigênio. Como o magnésio é um metal, ele vai doar elétrons. Então, ele doa um elétron, o oxigênio fica com 7, ainda não está estável. Então, ele doa o seu segundo elétron e o oxigênio agora fica com 8, fica estável. Nós temos a seguinte situação. O magnésio deu todos os elétrons de valência que ele tinha, enquanto o oxigênio recebeu esses elétrons até ficar com 8 elétrons, satisfazendo a regra do octeto. Como o magnésio doou 2 elétrons, ele vira o íon magnésio 2+. Como o oxigênio recebeu 2 elétrons, ele vira o íon oxigênio 2-. A fórmula química deste composto é MgO. Agora vamos anotar um macete para a gente poder fazer a ligação. O metal sempre vai doar tudo que tem e o ametal sempre vai receber elétrons até ficar com 8 elétrons na camada de valência. Vamos ver um terceiro exemplo. Vamos fazer a ligação entre o alumínio e o nitrogênio. O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência, enquanto o nitrogênio vai possuir 5 elétrons na camada de valência. Simbolizamos então 3 elétrons rosa para o alumínio e 5 elétrons brancos para o nitrogênio. Como o alumínio é um metal, ele vai doar um elétron para o nitrogênio, que tinha 5 elétrons, com mais um fica com 6. O alumínio ainda não doou todos os elétrons que tem, e o nitrogênio ainda não recebeu elétron suficiente para ficar com 8. Então, a ligação continua com o alumínio doando um segundo elétron. Dessa forma, o nitrogênio, que tinha 5, agora possui 7 elétrons. Ele ainda precisa receber mais um, e o alumínio precisa doar seu último elétron. O alumínio, então, vai doar o seu terceiro e último elétron para o nitrogênio, que fica com 8 elétrons na camada de valência. Então, o alumínio doa tudo o que tem, e o nitrogênio recebe 3 elétrons, ficando com 8. Como o alumínio doa elétrons, ele vira o alumínio 3+, e o nitrogênio recebe elétrons, ele vira o nitrogênio 3-. A fórmula química deste composto é AlN, é o nitreto de alumínio. Aí vamos ao macete da fórmula química, brincando um pouquinho, quem dá vai na frente, quem come vem atrás. Isso significa que numa fórmula química o metal sempre vem primeiro, e depois a gente escreve o símbolo do ametal. Agora, você deve estar perguntando, nossa, professora, toda vez que eu vou fazer ligação química, eu vou ter que fazer distribuição de elemento por elemento, S2, 2S2? Na verdade, não. Na verdade, tem um macetinho para a gente descobrir quantos elétrons de valência tem um elemento. E é bem simples de fazer, basta a gente olhar na tabela periódica. Confere aí esse macetinho que vai ajudar muito vocês. Se a gente quiser olhar os elétrons de valência, basta olhar o número da família. A família 1, por exemplo, tem 1 elétron. A família 2 tem 2 elétrons. A família 13, aí a gente vai olhar o último número, vai ter 3 elétrons. A família 14 vai ter 4 elétrons. A família 15 vai ter 5 elétrons. A família 16 vai ter 6 elétrons. E a família 17 vai ter 7 elétrons. A parte do meio, que são os metais de transição e os gases nobres, a gente não precisa saber, porque não iremos usar estes metais para fazer a ligação iônica. Vamos agora tomar outro exemplo. Vamos fazer a ligação do magnésio com o cloro. O magnésio está na família 2, então ele tem 2 elétrons de valência, enquanto o cloro está na família 17 e ele vai possuir 7 elétrons de valência. Isso significa que o magnésio vai doar 2 elétrons, enquanto o cloro precisa receber 1 elétron. O magnésio, então, doa 1 elétron para o átomo de cloro, que fica com 8 elétrons e fica estável. Só que o magnésio ainda possui 1 elétron a mais para doar. Então, eu preciso chamar outro átomo de cloro para receber esse elétron. Então, o magnésio doa o seu segundo elétron para o segundo átomo de cloro.
Dessa forma, a gente percebe que o magnésio doou todos os elétrons que ele tinha que doar e o cloro recebeu um elétron até ficar com 8. Como nós temos 2 átomos de cloro e 1 de magnésio, a gente escreve a fórmula química como MgCl2. Esse 2 pequenininho aí embaixo do Cl significa que na ligação química foram usados 2 átomos de cloro. Vamos então ao nosso último exemplo, fazendo a ligação entre o átomo de alumínio e o átomo de oxigênio. O alumínio está na família 13, portanto ele possui 3 elétrons de valência. O oxigênio está na família 16, portanto possui 6 elétrons de valência. Vamos simbolizar esses elétrons de valência com bolinhas. Os elétrons do alumínio estão em rosa, enquanto os elétrons do oxigênio estão em branco. Como o alumínio é um metal, ele vai doar 2 elétrons para o átomo de oxigênio, que completa 8 elétrons. Entretanto, o alumínio não doou todos os elétrons que ele tinha que doar, então eu vou chamar outro átomo de oxigênio. Então esse alumínio ele doa o último elétron para o átomo de oxigênio e fica estável. Porém, o oxigênio falta receber um elétron para ficar com 8, para ficar estável. O que eu vou ter que fazer? Chamar outro átomo de alumínio, que doa um elétron. Agora, esse segundo oxigênio recebeu 2 elétrons, ficou com 8 e estável. Mas o último alumínio ainda tem 2 elétrons para doar. Então, eu vou precisar de um outro átomo de alumínio para que eu possa doar esses elétrons. O átomo de alumínio doa então os 2 últimos elétrons, doa tudo que tem, e cada oxigênio recebe 2 elétrons, ficando com 8. A fórmula química desse composto vai começar com o alumínio, né? Porque quem dá vem na frente. Então fica Al2 e O3. Significa que nós usamos 2 alumínios e 3 oxigênios para formar o composto chamado óxido de alumínio. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Corre lá, faz logo a nossa atividade no formulário. Essa atividade dessa semana vale nota. Não perca a oportunidade de passar aí direto em Química já nesse segundo trimestre. Um abraço a todos vocês, saudade sempre e se puderem, fiquem em casa.